Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre a teoria pura do direito. Muitos assinantes perguntaram para mim: Ronaldo, vai ter continuidade a série? Vai ter continuidade, como eu prometi, em novembro a série volta. A gente está na aula 4. Aula 1, a gente falou sobre o contexto histórico de Hans Kelsen. Aula 2, a gente falou do contexto filosófico, da estrutura filosófica de Kelsen, a chamada norma fundamental. E a aula 3, a gente começou a estudar o capítulo 1. Hoje vamos dar continuidade estudando o capítulo 2 da teoria pura do direito, que é intitulado Direito e Moral. Depois da vinheta, a gente continua. Bom, conforme eu expus na aula sobre direito e moral, que deve estar aparecendo no card ou aqui eu deixo na descrição, filósofos como Kant, Tomásio e Pufendorf estabeleceram que o direito se diferenciava da moral por pelo menos 4 formas, de 4 formas, A primeira seria a questão da interioridade versus a exterioridade. A segunda seria a questão da autonomia versus a heteronomia. A terceira seria a questão da unilateralidade versus a bilateralidade. E a última questão é a da incoercibilidade versus a coercibilidade. É importante assistir essa aula porque eu considero que Kelsen não altera o padrão liberal e kantiano do tratamento desta relação entre direito e moral. De modo que o capítulo 2 da teoria pura do direito, que se auto-intitula Direito e Moral, é uma reafirmação ou um aprofundamento dessas perspectivas liberais e kantianas que fazem parte do repertório intelectual de Kelsen. É assim que Kelsen vai dizer que, enquanto a moral diz respeito ao foro íntimo, ao foro interno, a questões internas, o direito diz respeito a questões externas. E por essa razão, a moral seria incoercível, enquanto a nota distintiva do direito seria a coercibilidade. Lembrando que lá naquela aula eu disse que coercibilidade tem a ver com a possibilidade do uso da força para fazer com que os sujeitos de uma relação jurídica cumpram as suas obrigações. É aqui que Kelsen faz uma observação super interessante sobre essa questão, mas que, para vocês entenderem, eu vou ter que explicar uma coisinha que veremos mais para frente no nosso curso, que é a seguinte. Bom, a estrutura da norma jurídica é uma estrutura que Kelsen chama de deontológica. Isto é, ela não está interessada como as coisas são de fato, mas como elas deveriam ser. E esse aporte Kelsen toma das teorias morais, que sustentam que os seres humanos orientam as suas escolhas pelo que deve ser feito. Em termos simples, poderíamos dizer que a deontologia estuda os princípios e fundamentos de um sistema moral. Para os efeitos desta aula, é preciso saber que Kelsen ele resume a estrutura deontológica da norma jurídica a partir da estrutura lógica, em termos lógicos, com a expressão se então, que indica que uma ação antecedente deve resultar em uma consequência jurídica. Por exemplo, se alguém deve morrer, então deve-se iniciar a sucessão hereditária. Se alguém matar, então deve ter uma pena de tanto a tanto. Se o empregado fizer uma hora extra, então deve ser pago a esse empregado essas horas extras correspondentes. Como vimos na aula sobre as diferenças entre a lei natural e a lei jurídica, a lei natural ela tem uma função descritiva, enquanto a lei jurídica tem uma função prescritiva. E Kelsen vai se valer dessa distinção para explicar essa estrutura de dever ser que existiria na norma jurídica. Por exemplo, a lei da gravidade descreve uma realidade específica segundo a qual os corpos eles são atraídos para o centro da Terra. A consequência é que, no dia em que esta lei não for mais aplicada, ou seja, no dia em que os corpos não forem atraídos para o centro da Terra, essa lei perde a validade.
porque ela perde a sua capacidade de descrever a realidade. O mesmo não acontece com as leis jurídicas, que não descrevem, mas prescrevem a realidade. A lei jurídica diz como a realidade deve ser, independentemente se a realidade está ou não de acordo com o sistema normativo. Por exemplo, a norma que diz ser proibido matar, ela continua em vigor mesmo tendo vários homicídios na sociedade. Do mesmo modo que a norma que define o contrato de compra e venda, ou regula o contrato de compra e venda, que diz que consiste numa relação bilateral em que uma parte dá a coisa e a outra oferece o pagamento, ela continua a existir mesmo com a alta inadimplência. É por isso que dizemos que a norma jurídica tem um ideal contrafacto, isto é, ela continua em vigor independentemente de ser observada ou não pela sociedade, pelos atores sociais. Isto porque a sua função é prescritiva, deontológica, de dever ser. Quando dizemos então que algo deve ser, não significa que ele será cumprido, mas que, segundo a norma, esta é uma consciência lógica, ou seja, que funciona no plano intelectivo e não num plano real. Bom, eu fiz essa volta toda para explicar uma observação interessante que Kelsen faz nesse capítulo. Ele vai dizer que o direito não se diferencia da moral por aquilo que eles, direito e moral, prescrevem ou proíbem, mas pela forma como eles prescrevem, mas como eles prescrevem. Ou seja, o que diferencia o direito da moral não é o conteúdo da prescrição, mas a forma como a prescrição é feita. Kelsen está pensando aqui justamente na coação, que é uma característica central da ordem jurídica que não existe na ordem moral, pois ninguém pode obrigar o outro a se comportar moralmente de determinada forma, principalmente diante da matriz liberal, que diz que a moral diz respeito ao foro interno, diz respeito à interioridade. É assim que Kelsen vai dizer que as sanções da ordem moral consistem apenas na aprovação da conduta conforme as normas e na desaprovação da conduta contrária às normas, nela não entrando sequer em linha de conta, portanto, o emprego da força física. Por exemplo, a moral de algumas religiões evangélicas impõe que a mulher não use calça ou não use saia curta. Bom, mas se estamos em um espaço público, o máximo que as pessoas que sigam esta vertente da religião evangélica podem fazer, o máximo que elas podem fazer é criticar essas mulheres que usam saia curta, embora não possam forçá-las a usar uma vestimenta que seja mais de acordo com as suas convicções evangélicas. No entanto, se em um fórum existir uma advogada que estiver usando uma saia curta, ela, se tiver alguma regulamentação desta nesse fórum judicial, principalmente em relação às formalidades que cercam o ambiente jurídico, ela pode ser impedida de entrar no fórum, ou se entrando, ela pode ser expulsa do fórum com o uso da força física, porque existiria então uma regra jurídica que diria que ela não pode usar saia curta ou uma vestimenta inadequada para aquele ambiente. Uma consequência desta argumentação de Kelsen é a refutação que Kelsen faz à chamada teoria do mínimo ético, que sustenta que direito e moral estão relacionados a um ponto em que o direito seria o mínimo de moral declarado obrigatório para a convivência pacífica em sociedade. Assim, segundo esta teoria, a teoria do mínimo ético, a imagem da sociedade seria de dois círculos concêntricos, em que no interior, no círculo menor, estaria o direito e no círculo maior estaria a moral, ou seja, o direito estaria contido na moral, de modo que tudo que fosse jurídico deveria ser moral, embora nem tudo que fosse moral seria jurídico. Kelsen critica esta formulação que ele chama de teoria justificatória do direito, que defende que algo para ser direito deveria ser essencialmente justo. Por isso que a teoria diz que é um mínimo de moral declarado obrigatório.
E a crítica de Kelsen vai no sentido de que, para essa teoria ser válida, a teoria do mínimo ético, teríamos que admitir que existe uma moral única, ou seja, uma moral absoluta que não poderia nunca ser relativizável. Kelsen vai dizer o seguinte, o problema é que não há concordância entre os vários sistemas morais sobre quais sejam os valores que devem ser supremos e incontestáveis. O que é que ele está querendo dizer com isso? É que há muita diversidade entre os homens sobre o que seria bom ou mal, sobre o que seria justo ou injusto. Assim é que, para Kelsen, eu interpretando o relativismo moral dele, o único modo de sustentar que o direito é moral é pela forma da prescrição, ou seja, a estrutura normativa do dever ser, que existe no direito e também na moral, mas não pelo conteúdo de justiça, que é sempre variável. Partindo dessa teoria relativista da moral que Kelsen vai dizer o seguinte: se pressupusemos somente valores morais relativos, então a exigência de que o direito deve ser moral, isto é, justo, apenas pode significar que o direito deve corresponder a um determinado sistema moral entre os vários sistemas morais possíveis, o que não exclui, na minha compreensão dessa parte da obra de Kelsen, de que o sistema jurídico se harmonize com outro sistema moral. Agora, isso não significa, ao contrário que muitos que leem a obra de Kelsen de forma desavisada procuram entender, que as normas jurídicas não possuam um valor moral. Na verdade, Kelsen vai dizer que uma teoria relativista dos valores, abre aspas para ele, implica apenas que os valores que nós constituímos através dos nossos atos produtores de normas e pomos na base dos nossos juízos de valor, não podem apresentar-se com a pretensão de excluir a possibilidade de valores opostos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine que tem uma norma que ela protege a família tradicional, como pode ter uma norma que proteja o casamento homossexual. Veja que família tradicional e casamento homossexual representam valores morais opostos. O que Kelsen está dizendo é que o direito não pode ser subordinado a nenhum desses valores. Na verdade, ele pode reconhecer tanto um quanto outro valor, como no nosso ordenamento jurídico, que ele reconhece esses dois valores morais. O significado de toda a argumentação de Kelsen nesse primeiro capítulo tem muito a ver com o que abordamos na aula 1, que era a pretensão de Kelsen de dar autonomia ao direito. Isto é, não admitir que o direito tivesse que ser justificado por qualquer ordem social que não fosse o próprio direito, o que incluía a própria moral. Portanto, a conclusão que Kelsen tira desse capítulo é que a relação entre direito e moral é a de que a validade das normas jurídicas positivas não depende da correspondência em relação à ordem moral. Na verdade, Kelsen vai dizer que uma ordem jurídica ou determinadas normas jurídicas podem ser consideradas como válidas, mesmo que contrariem determinada ordem moral. É isto, espero que vocês tenham entendido. Dúvidas aqui nos comentários. Até uma próxima.